Bom, nessa número 2, o que nós temos, tá? Calcule o menor incremento de energia. Então, já começa por aqui. Ele quer saber alguma coisa referente à energia. Coloco aqui a minha variável energia, que é a minha incógnita, né? Que pode ser emitido ou absorvido a um comprimento de onda de 3,8 milímetros, tá? Então, o comprimento de onda nós vimos que é lambda de 3,8 milímetros, tá? Essa é a minha letra A. Então, olhem só. O que nós vimos, né? Que a minha energia, ela tem a ver com o quê? Com a frequência, certo? Então, nós temos assim, ó. De acordo com o Planck, energia é igual a H, que é a constante de Planck, vezes a minha frequência, tá? Quais são as variáveis que eu tenho aqui, né? Vejam, frequência eu não tenho essa informação, mas eu tenho comprimento de onda, então nós sabemos que é possível calcular, né, a frequência a partir do meu comprimento de onda. O H, que é a constante de Planck, bom, sempre vai ter o mesmo valor de H, né? Então, a gente sabe que a constante de Planck tem aquele valor lá que nós já utilizamos na outra, 6,626 vezes 10 na menos 34 joule vezes segundo. Então, uma energia vezes segundo, tá? Então, a questão aqui é que nós temos quais informações? Temos a constante de Planck, não temos a frequência e nós queremos a energia, tá? Então, vejam que para eu poder calcular a energia, eu preciso da frequência. E aí, nós temos aquela segunda equaçãozinha, né? Que ela diz o quê? Que a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda, que é lambda, vezes a minha frequência, tá? Então, aqui, como a gente está trabalhando com essa questão de fótons e tal, né? A gente sabe que nós temos esse comportamento dual, tanto onda-partícula, né? Então, algumas equações nós vamos poder utilizar que está relacionado um pouco a partículas, né? E outras relacionadas à onda, tá? Mas, enfim. A questão é que não fala aqui a respeito da velocidade. Quando não fala, né, aonde que está sendo o meio de propagação, nós assumimos que está no vácuo, né? Mas a gente tem que escrever aqui o tipo de simplificação que nós estamos fazendo. Então, assumindo uma propagação no vácuo, o que isso implica, né? Que o V de velocidade de propagação tem o mesmo valor de C, que é a velocidade da luz no vácuo, tá? Que tem aquele valor que nós já vimos lá no nosso material, que é um valor bastante grande de 299 milhões, né? 792.458 metros por segundo, tá? Então, veja, a partir do momento que eu tenho esse valor de V agora, e eu tenho o lambda que foi dado no problema, eu consigo calcular o meu F, né, de frequência. A partir do momento que eu tiver o F, eu venho, substituo na fórmula anterior e eu acho a energia, tá? Que é a minha incógnita, ok? O que geralmente eu faço nos problemas, tá? Vou avançar um pouquinho aqui. Quando as variáveis não estão no sistema internacional, eu geralmente, antes de começar qualquer problema, eu já converto para a unidade normal, internacional, justamente para não ter nenhum problema, assim, de utilizar os valores errados, tá? Por que eu estou falando isso? Vejam que a velocidade de propagação da luz está em metros por segundo, ok, né? A unidade de comprimento é metros e de tempo é segundos, tá? A constante de Planck também está correta, né, em joule vezes segundo, mas vejam que o lambda ele está em milímetros, ou seja, nós não podemos utilizar milímetros, nós precisamos, né, utilizar o metro.
Então, se a gente viesse aqui na nossa tabela de conversão de unidades, que nem precisa, né, mas caso alguém tenha dúvida, nós sabemos que 1 metro tem 1000 milímetros, ok? Então, a gente vai ter que fazer o quê, né? Converter esse valor aqui para metros, tá? Quando eu faço essa conversão, né, poderia pegar aqui embaixo também nos nossos prefixos, né, onde diz aqui o Mzinho, que é de mili, que é o valor da unidade básica vezes 10 na menos 3, tá? Ou seja, seria a mesma coisa que eu pegar esse valor, 3 vezes 8 vezes 10 na menos 3, eu já teria o metro, tá? Ou é a mesma coisa do que eu pegar esse valor e dividir, né? Então, nós sabemos que o metro, ele é um valor muito maior do que o milímetro, por isso, a gente já tem que associar aqui esse expoente é negativo, tá? Mas, enfim, temos agora todo mundo no sistema internacional, é só substituir as variáveis, tá? Então, a velocidade tem qual valor, né? Vou mudar aqui. É esse aqui. 299,792,458. Essa velocidade é igual ao meu lambda em metros. 3,8 vezes 10 na menos 3, vezes a frequência, que eu não sei quanto é a incógnita, tá? Então, a frequência seria igual ao quê? A esse valor grande aqui, né? Então, isolando a frequência, eu preciso passar este valor que está multiplicando a frequência, dividindo para o outro lado da igualdade, tá? Então, venho aqui na minha... Bom, vou colocar aqui para vocês, né? Caso alguém tenha dificuldade ainda com essa parte, tá? 458 dividido pelo valorzinho ali. 10 na menos 3, né? Calculadora, numerador 299,792,458, dividido por, abro parênteses, 3,8 vezes 10 elevado na menos 3, fecho, não posso esquecer de fechar, igual, tá lá, ó. A minha frequência é igual a 7,8, veja que 8, posteriormente tem um 9, então eu posso arredondar essa segunda casa decimal para 9, né? Vezes 10 na 10, tá? Aqui a minha calculadora é antiga, às vezes é um pouquinho diferente da de vocês. Mas então, 10 na 10, qual é a unidade? Né? Nós sabemos já que a unidade de frequência, se a gente utilizou tudo certinho, é segundo na menos 1, ou hertz, né? Ok? Beleza. Terminamos já? Não, porque ele não quer saber nada de frequência, ele quer saber energia. Então, eu vou pegar esse valor que eu obtive agora da frequência, né? E vou substituir aqui. Então, o meu E, né, seria igual a quem? Constante de Planck, que é essa aqui que nós temos, que é sempre a mesma, vezes o valor da frequência que nós encontramos para aquele comprimento de onda. 10 na 10. A energia vai ser, o valor eu já tenho aqui, tá? Então, eu só pego esse valor e multiplico por 6,626 vezes 10 elevado na menos 34, igual. Tem esse valorzinho ali de energia, 5,23, né? Eu vou aqui na segunda casa decimal, eu vou arredondar. Vezes 10 na menos 23. Menos 23, qual é a unidade de energia? É Joule, tá? Então, essa é a resposta. Ou seja, quando eu tenho esse certo comprimento de onda, né, eu preciso de, pelo menos, tá, essa quantidade de energia, como se fosse, para emitir um único fóton, tá? É isso que ele quer dizer aí, tá? Então, essa era a letra A, que eu não coloquei aqui, ok? Vou pegar e vou traçar aqui para nós não misturarmos. Aí, tá?
tá? Então, essa é a letra A. Agora, letra B, calcule a energia, de novo, de um fóton com uma frequência agora de 80,5 MHz, tá? Então, vamos anotar aqui. O que ele quer saber? Opa! O que ele quer saber? Energia. Então, energia minha incógnita. Qual é a informação que ele dá? Ele dá que a frequência, né, do meu fóton é de 80,5 MHz. Ok? Essa aqui é bem fácil, né? Então, vejam, eu vou utilizar somente a equação que relaciona a energia com frequência, né? Que é a equação de Planck. Energia igual constante de Planck vezes a frequência, tá? É só eu pegar a constante de Planck, colocar aqui e esse valor da frequência? Não, né? Por quê? Porque nós estamos em megahertz, tá? Quanto ao hertz, não tem problema, porque o hertz significa, né, mesma coisa que segundo na menos 1. O problema é que nós temos esse mega, então a gente tem que converter essa unidade de megahertz somente para hertz, como se fosse, tá? Então eu vou precisar, o segredo aqui dessa aqui é a unidade, somente isso. Então o mega, né? Pegamos lá a nossa tabela de conversão nas simplificações, M maiúsculo de mega, ele equivale a 10 na 6 da unidade básica. Então, significa como se nós tivéssemos 80,5 vezes 10 na 6 Hz, né? Que o Hertz é segundo na menos 1. Então, está tudo beleza. Agora, posso utilizar a equação diretamente, tá? Então, minha energia para esse fóton é de H, constante de Planck, 6,626 vezes 10 na menos 34, vezes a minha frequência agora, com a unidade correta, 80,5 vezes 10 na 6. Calculadora, tá aqui, 6,626 vezes 10 elevado na menos 34, vezes 80,5 vezes 10 elevado na 6. 5,33, né? Não arredondo porque o terceiro é 3. Vezes 10 na menos 26. Qual é a unidade? Joule, que é a unidade de energia. Ok? Então, essa é a energia de um fóton quando ele está nessa frequência de 80,5 MHz. Tá? Então, essa era a letra B, que eu não coloquei aqui. Vou fazer mais um quadradinho aqui. Tá. Letra C. Que frequência de radiação? Então, agora ele mudou o que ele quer saber, tá? Agora ele quer saber uma frequência. Então, a incógnita é o F. Qual é a frequência da radiação que tem fótons com energia de 1,77 vezes 10 na menos 19 joules. Então, agora ele informa a minha energia. 1,77 10 na menos 19 joules, né? De novo, bem fácil. Sabemos a relação entre energia e frequência. Constante de Planck vezes F, né? Aqui é só substituir a energia aqui. Nesse caso, sim, né? Porque ela está corretamente em joule, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,77 vezes 10 na menos 19. Isso é igual a H, que é a constante de Planck, 6,626 vezes 10 na menos 34,
vezes a frequência, que é o que eu quero saber, tá? Para isolar a frequência, passo esse valor que está multiplicando a frequência para o outro lado da igualdade, dividindo. Frequência seria igual a 1,77 vezes 10 na menos 19, dividido por 6,626 vezes 10 na menos 34. Pego a minha calculadora. 1,77 vezes 10 elevado na menos 19, igual. Dividido, abre parênteses, 6,626 vezes 10 elevado na menos 34. Fecho, igual. Tá lá o valorzão. Frequência sempre tem um valor meio grande, tá? Então, se der pequeno, você já sabe que vocês fizeram alguma coisa errada, provavelmente, tá? 2,67 vezes 10 na 14. Unidade, segundo na menos 1. Ou hertz. Vou sempre botar aqui para vocês irem pegando essa questão do hertz, tá? Tá aí, ó. Resolvido. E agora, né? Recortei tudo aqui. Agora, a letra D. Letra D. Em qual região do espectro? Agora ele já quer saber uma região, tá? Aonde? No espectro. Então, já falou de espectro, já tem que pegar lá a minha folha do espectro, tá? Vamos lá. Meu espectro. Em qual região do espectro essa radiação seria encontrada? Essa última aqui, da letra C, olha só. Então, ele quer saber, tá? Aonde que estaria uma frequência de 2,67 vezes 10 na 14? Em qual região de todas essas aqui, tá? Então, o que que eu faço? Olha só, a frequência no meu gráfico aqui, tá? Isso aqui pode ser chamado de gráfico mesmo, né? No de vocês, às vezes tá em cima, tá embaixo, às vezes começa daqui ou daqui, né? Aí vocês olham, tá? Mas a questão é que ele quer saber aonde está um 2,67 vezes 10 na 14. Deixa eu apagar aqui esse... Então, venho aqui e acho onde está o 10 na 14. Olha só, 10 na 14 está aqui, tá? Olha só, né? A questão é que eu não tenho exatamente 10 na 14, que seria, né, dentro do infravermelho, tá? O que que eu tenho? Eu tenho um 2,67, né? Ou seja, um valor maior do que 10 na 14. O maior é para cá? Não, vejam que aqui eu tenho 10 na 13, ou seja, a frequência está diminuindo nessa direção. Significa que o 2,67 estaria para cima, tá? Então, eu vou ter que mais ou menos analisar a minha escala aqui, tá? Então, o 10 na 14 aqui, o 10 na 15 aqui, mais ou menos a metade seria aqui, né? Teria 5 vezes 10 na 14, né? Aqui seria um 2,5 vezes 10 na 14. Olha só. Tá? 2,5. Eu tenho um 2,67. É muito provável, tá, gente, que ele queira dizer que está dentro do visível. Ele tá bem numa nuance ali, né, entre os dois, tá? Como aqui é difícil de vocês verem o valor exato, geralmente quando nós temos esses gráficos e a gente quer responder as questões, né, nós marcamos aqui a análise que a gente está fazendo, né, para verificar que a gente sabe analisar, né, às vezes não pegou o valor certo porque não deu para ver direitinho, tá? Então, vamos supor que aqui, um pouquinho para cá, né, seja esse valorzinho. Tento subir aqui, tá? Na verdade, tá bem na minha análise aqui, tá bem na nuance, tá? Então, você poderia dizer, né? Ah, ele está aproximadamente aqui entre, né,
a região do infravermelho e do visível, né? Poderia ser uma resposta, tá? Então, vamos colocar aqui. Analisando pela frequência, tem-se que a região está entre o infravermelho e a região da luz visível, tá?